Olá, seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Já que você está aqui, eu peço que invista um pouquinho do seu tempo no projeto Suas Finanças, Suas Regras. É isso aí, a ideia é trazer informações básicas do mercado financeiro, mas que possa te auxiliar de alguma forma a dar os seus primeiros passos no mundo dos investimentos. Bora lá? Fala pessoal, meu nome é Bruno. Até pouco tempo atrás eu trabalhava com finanças, investimentos, enfim. Hoje em dia eu não faço mais parte desse mercado, mas uma grande amiga minha de longo tempo me ligou: Bruno, eu tô com dinheiro, o que eu faço e tal. E essa é a dúvida de muitos clientes que eu já tive, das pessoas em geral. Então eu vou tentar deixar um registro aqui como resposta a ela e que sirva para todo mundo que quer investir, não sabe. Vou tentar de uma forma bem básica, bem simples, para que você entenda e você sozinho possa tomar suas decisões de investimento. Afinal de contas, o dinheiro é teu e a responsabilidade é tua. Então, se quiser, bora lá. Investimento para mim é uma coisa a longo prazo. Você coloca e esquece. E como eu não vou falar de renda variável, vou falar de renda fixa, então talvez você consiga entender. E quando for conversar com seu assessor de investimento, seu gerente, enfim, eu te aconselho a procurar um assessor de investimento, se possível que seja formado pela EMB, é a escola Eu Me Banco. É uma escola muito boa que se preocupa de fato em ensinar os profissionais a atender o cliente. E aí você vai lá trocar uma ideia com seu assessor, com seu gerente sobre o que é. Você tem um amigo que ele vende bala no trem. O que você pode fazer? Você dá R$50 na mão dele, ele pega aqueles R$50, transforma não sei quanto. Te interessa saber que daqui a um tempo ele vai te pagar aqueles 50 mais um pouquinho que você combinou com ele. É basicamente isso que é investimento. Só que o que é investimento ali na lei, no banco, né, na sua corretora? Então você vai investir em título público, em título bancário, em título privado. O que é título público? É você emprestar dinheiro para o governo. Você pode comprar um título bancário, você pode investir, emprestar o seu dinheiro para um título privado, que é uma empresa. Às vezes a empresa está precisando se capitalizar e ela vai no mercado e oferece lá uma debênture, por exemplo, né? Você quer investir em renda fixa, você sabe que você está emprestando o teu dinheiro para alguém em prol de algum determinado período, você recebeu o que você emprestou mais o acrescido de juros. Então você pode emprestar para o governo, pode emprestar para o banco e pode emprestar para uma empresa. Digamos que você invista nos três: empreste para o governo, empresta para o banco e empresta para a empresa. Só que não é só você. Por isso que eu queria te explicar a demanda e oferta. O que é demanda e oferta? Quando em tese a demanda e a oferta está equilibrada, está tudo certo. Ela fica por algum motivo não equilibrada, o Banco Central vem e age para deixar aquilo tudo equilibrado. Mas enfim, só para você entender, a demanda e a oferta ela vai estar sempre em desequilíbrio. A gente vai, em tese, o Banco Central vai tentar sempre equilibrar, mas o mundo acontece, né? Ou seja, tem alguém querendo comprar, alguém querendo vender. Legal. Agora, quando dois querem comprar e um quer vender, o que pode acontecer com o preço? Pode fazer uma espécie de leilão. Não, eu vendo para quem pagar mais. Aí o preço tende a subir, porque a demanda está maior que a oferta. E o Banco Central fica tentando corrigir isso, porque é um bairro, é uma cidade, é um estado, é um país, é o mundo. Voltando à demanda e oferta, se você tem dois comprando e um vendendo, o preço em tese, né, tende a subir, mas ele pode até vender, vai aquele amigo desse que quer vender mais barato, enfim. Isso que eu quero que vocês entendam, é muito volátil, ninguém controla isso. Ao contrário, é verdadeiro. Então só tem um querendo comprar, mas eu tenho duas pessoas vendendo. Em tese, quem está com o poder de decisão do preço aqui é que, vou comprar quem me vender mais barato. Aí é que está o contexto. Para ofertar, você precisa fazer cálculo. Por isso que às vezes o empresário, inclusive aqui no Brasil, eu até dou uns parabéns para quem é empresário no Brasil de fato, de verdade, que cumpre as leis, que paga seus impostos, enfim, que faz o país crescer. A título de exemplo, sem nenhuma indicação, até porque eu não sou responsável em assessorar mais, eu não trabalho mais no mercado financeiro, mas a título de exemplo, a empresa Suzano, né, de celulose, ela já vem de longo tempo atrás, e ela com tecnologia, inclusive essa tecnologia foi buscada lá na Flórida, na cidade de Gainesville, se eu não me engano. É uma cidade universitária, parece tipo uma UFRJ aqui do Rio de Janeiro e tal, só que enfim, lá, né, em Gainesville, né, se desenvolveu extrair celulose do bambu, se eu não me engano. Eu não conheço muito bem a história da empresa. Inclusive, eu aconselho a ler Eduardo Bueno, que aí você vai ficar sabendo da história do Brasil. Essa empresa,
buscou uma tecnologia e hoje é uma empresa que está até aí. Isso é até a tal da renda variável que eu não gostaria de falar, né? É uma empresa que você imagina, você comprou o papel dessa empresa lá muito tempo atrás e hoje em dia, mesmo o fato dela ir, né, como é o mercado, ela tá mais alta, provavelmente, porque ela é uma empresa. Gente, pelo amor de Deus, não estou indicando aqui empresa, só esse é título de exemplo que fique bem claro. Então, assim, entendido o que é demanda e oferta, vamos voltar. Então, todo mundo colocou um pouco no título público, um pouco no título bancário, um pouco no título privado. Só que às vezes coloca mais aqui, mais ali, menos ali, menos ali. E esse bolo que cada instituição tem é onde serão alocados os recursos. Por exemplo, quando você compra um título público, você está emprestando dinheiro para o governo, então o governo vai pegar aquele teu dinheiro e vai resolver o problema do governo. Agora, onde é que ele vai alocar aquele recurso? Quando você pega o teu dinheiro, então investe num título bancário, onde é que ele vai alocar aquele recurso? Quando você presta, compra uma debênture, por exemplo, ou até que está muito em voga hoje em dia aí por conta das isenções e tal, você está emprestando dinheiro para uma empresa e você não sabe nem o que essa empresa vai investir, né? Você não sabe se ela quer só pagar funcionários, se ela quer investir em alguma tecnologia. Então, a alocação do recurso é muito importante. Dito isso, a primeira coisa que você tem que se perguntar e você tem que se avaliar é sobre o risco. Quando eu falo de investimento, eu falo de investimento a longo prazo. Daqui a 10, 20, 30, 40, não sei quantos anos lá na frente, tem R$1, vai ter muito mais do que R$1. Com certeza, porque a tendência é crescer na renda variável ali, muito melhor ainda explicar, mas eu não vou falar sobre isso. Mas enfim, porque aqui é renda fixa, a gente está falando de empréstimo e existe um risco desse dinheiro não voltar. Tá? Isso é uma diferença até interessante para falar de renda variável. Por exemplo, quando você realmente empresta para o governo, empresta para o banco, empresta para uma empresa, eles podem não te pagar. O próprio Brasil já deixou de pagar, o próprio Brasil já segurou recurso, né? Enfim, você não sabe. Você empresta dinheiro para um banco, o banco pode quebrar. E quando você empresta para uma empresa, a empresa também pode não te devolver. Isso é risco. Até porque quando você for investir, vão te fazer um perfil de risco, vão saber como é que você se comporta a isso, a perda. Né? Porque quando a gente fala em investir, a gente já pensa em ganhar, mas você pode perder, e perder de fato. E na renda variável, às vezes, mesmo que você perca aquele valor que você comprou, mas se é dono de um pedaço da ação daquela empresa, se aquela empresa continua girando, mal ou bem você vai ter lá seu dividendo, lucro sobre capital, não quero nem entrar em detalhes sobre isso. Mas enfim, só para tentar diferenciar basicamente renda variável de renda fixa. Mas voltando à renda fixa, não pode deixar de falar em risco. E é isso que você vai discutir com o teu gerente, assessor. Vem cá, qual é o risco de eu colocar num título público? E se eu quiser colocar nesse título do banco aí, esse tal de CDB aí do banco tal? Quando você vai emprestar para uma empresa, também. Será que essa empresa é saudável? Ela tem muito tempo? E às vezes também a empresa tem muito tempo, mas ela não está saudável, ela não vai ficar te dando lucro. Será que vale a pena você? Enfim, qual é o teu risco? O risco é esse, ó, coloquei o dinheiro, perdi. Como é que eu me comporto? Ah, meu Deus, então investe. A ideia é fazer com que você tome suas decisões de investimento. O dinheiro é seu, a responsabilidade é sua. Isso tem que ser dito. Se a gente vai investir, porque temos que investir, o dinheiro não pode ficar parado. O dinheiro parado ao longo do tempo, ele perde valor por conta da inflação. E aí que está o contexto. Toda segunda-feira o Banco Central disponibiliza, através de um relatório, a taxa de juros, inflação, câmbio e como está o PIB. Né? Por quê? Para ele te indicar como está o teu país em relação ao mundo. Ou seja, quando ele fala de taxa de juros, ele está dizendo aqui que ó, a taxa de juros no Brasil é essa daí. A Selic está 10, ou seja, quando você empresta o dinheiro para o governo está dizendo, ó, eu te pago 10. Ou seja, qualquer coisa que venha dali tem que ser a mais, né? Alguém tem que te pagar a mais, senão você deixa o teu dinheiro ali. Você vai no banco, aí o teu gerente, não, bota no CDB. Ah, mas você vai me dar quanto de retorno? Ah, vou te dar mais do que se você deixar parado lá no governo. Ah, então eu quero botar aqui no banco. Aí chega uma empresa, não, mas se você colocar o teu dinheiro aqui na minha empresa, eu te dou mais do que do governo, te dou mais do que do banco, mais um pouquinho aqui. Ah, você vai, então vou colocar aqui. Então você vai definir o risco primeiro. Aonde você vai colocar, onde você vai alocar o teu recurso para ele se transformar num patrimônio lá na frente, para ele te dar renda passiva. Porque não existe almoço grátis, né, que o pessoal fala.
entende? Até pode acontecer na renda variável, porque tem gente que não investe a longo prazo, tem gente que fica investindo e quando tem uma oportunidade ele aproveita e vende, se desfaz ou até compra alguns ativos. Eu só quero que você saiba que quando você vai investir em renda fixa, você vai investir no governo, no banco ou você vai investir em uma empresa. Ponto. Desses investimentos, quais serão os meus retornos? Vai ser em cima de pós-fixado, vai ser atrelado à inflação, ou então vai ser um pré-fixado que você já estabelece. Muita gente faz um pré-fixado, por exemplo, eu quero viajar. Eu tenho R$1.000 aqui, se eu fizer um pré-fixado de 10%, vou ter 1.100, 1.100 me resolve. Então eu não quero saber o que vai acontecer com a inflação, embora você tenha que saber, mas só a título de exemplo. Dizem que poupança nem é investimento, tá? Mas olha só, não é crime colocar dinheiro na poupança, tá? O problema de colocar todo o dinheiro num lugar só é que a gente já comete um erro de alocação. Porque quando você vai alocar os teus recursos, você tem que colocar não em diversos, não em todos, né? Porque senão é igual você ir numa corrida de cavalo, aposta em todos os cavalos e aí você vai ganhar. A ideia não é essa, que também você desperdiça o dinheiro e o quanto você vai ganhar vai ser pouco. Então a ideia por isso que é bom buscar um profissional, que tem muitos profissionais excelentes, aquele pessoal que é nerd mesmo, que fica ali estudando, enfim, sabe tudo de geopolítica, de economia e tudo mais. Então eles vão mitigar o risco para que aquele mercado aconteça como um cenário que foi desenhado. Por exemplo, hoje dizem que o cenário está muito confuso, mas o cenário sempre foi confuso. Nunca ninguém teve controle sobre nada, nunca mais. Tá muito normal. Se você pegar, o editor, bota aí na hora que eu pegar o gráfico, você percebe. Mas entende o que eu quero dizer? Por isso que você tem que buscar um profissional. Ele está atento ao mercado, ele sabe o que está acontecendo. Não quer dizer que ele vai acertar, porque muitos erram e erram muitos. Poucos acertam, né? E tem gente que erra e acerta, e tem gente que acertando erra. É muito engraçado. Esse é o mercado. Não tem bola de cristal. A ideia é investir e deixar o tempo e os juros compostos ir trabalhando até aquilo se transformar num patrimônio, trazer renda para você, tá? Não existe até existe, tá? Eu vou dar um exemplo aqui da empresa chamada Ambipar. Ambipar, agora, em junho de 2024, ela estava custando acho que R$8, R$9. E teve gente que acompanhou esse swing trade aí, hoje em dia nem falar sobre isso, porque não vou falar de renda variável, mas para dizer que às vezes pode acontecer, mas assim, é muito difícil. A ideia não é essa, a ideia é você investir para construir patrimônio. Você tem que investir primeiro em você, porque quanto mais sabedoria você tiver, melhor você vai lidar com o seu dinheiro. Lidando melhor com o seu dinheiro, você aloca melhor, alocando melhor ao longo do tempo, com juros compostos. Não sou eu que digo não, tá? A matemática garante que você pode ganhar muito dinheiro. Então, qualquer dúvida, procure um assessor, um gerente, e é isso.